Agora que nós já falamos sobre a nossa apostila, o lançamento, também já chegou as apostilas do Domingo Kids. Hoje eu vou passar para as discipuladoras, né? Para vocês poderem também já estudar na apostila do Domingo Kids. Então, a minha recomendação é leia a apostila da célula inteira. E depois, quando eu receber a da apostila do Domingo Kids, vocês vão lendo também para conhecer as aplicações, os visuais, tudo que vai ser usado no Domingo Kids. O ideal é que todas que vão trabalhar no Domingo Kids tenham a apostila, tá? Então, se por acaso alguém ficou sem, não pediu alguma coisa, depois pode falar comigo, que eu vou estar pedindo um pouco mais, que eu vou estar indo para Goiânia. Ok? Bom, agora, deixa eu só confirmar aqui se eu não esqueci de falar nada. Ah, tá. E já ia esquecendo de duas coisas. Com relação ainda às células, irmãs, nós vamos continuar fazendo na semana que é a semana da ceia, que é domingo que vem. Essa semana aqui, nós estamos encerrando a nossa apostila da família, amém? É a última lição, que vai falar a respeito do testemunho, né? Que o melhor testemunho é servir Jesus desde a infância e nunca se desviar. Então, nós vamos fechar a nossa apostila falando sobre isso amanhã. E daí, durante a semana, você vai ministrar isso. No outro domingo é a ceia. E na semana seguinte da ceia, nós vamos fazer o evento Ponte nas nossas células. Então, o que você tem que fazer? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o evento Ponte. Então, o evento Ponte, nós vamos fazer, como nós temos no primeiro semestre, uma vez por mês na semana da ceia, que não tem Domingo Kids, então você faz o evento Ponte naquela semana. O dia que é o dia da ceia, só quero reforçar isso, porque às vezes algumas líderes também fazem isso. E você que está na rede, você que é envolvida com o trabalho de crianças, que tem entendimento, você não pode errar nisso. Dia de ceia não é dia de deixar o seu filho em casa. Dia de ceia é dia de você trazer o seu filho e cultuar o Senhor junto com ele. Também não é dia de você deixar seu filho lá no saguão, nem de deixar seu filho correndo lá fora. É dia de você trazê-lo, ensiná-lo a se comportar na igreja, ficar perto de você e adorar a Deus junto com você. Amém, irmãs? Então, não é para ficar nenhuma criança lá fora dia de ceia. Nenhuma. Não é para ficar, é para ensinar eles a ficarem aqui dentro. Ah, pastora, eu não consigo. Irmã, vem fazer o curso, então. Que nós estamos falando de bastante coisa lá no curso. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa ensinar seu filho e sua filha a cultuar o Senhor. Ele precisa ver o modelo aqui, ele precisa participar da ceia, ele precisa assistir o culto com os adultos, e essa oportunidade é no dia da ceia. Amém, queridas? Então, você que é líder, você não pode negociar, você tem que ser modelo. Você tem que fazer para as outras mães da igreja verem, observarem como é que você faz. Né? Pastora, está frito se as mães olharem para mim, porque eu não sei controlar meu filho. Então, pede para o Espírito Santo te ajudar. Amém, irmã? Amém. E vem no curso, aprender como educar seu filho. Ok? Então, domingo que vem é esse dia especial. Nós já estamos fazendo, usando o recurso de dar a balinha no final. E esse recurso, você tem que trabalhar isso com seu filho e ser firme com ele. Se ele fizer conversar, se desobedecer, você não deixa ele receber a balinha no final. Né? Porque assim você vai ensinando o que a palavra de Deus vai ensinando ele a se comportar. Tá bom? Então, na semana que eles ficam aqui no domingo, da ceia, na semana seguinte nós vamos fazer o evento Ponte. Só que o evento Ponte, ele não pode ser feito na semana que acontece. Né? Ele tem que ser feito com antecedência. Como assim? Você tem que falar do evento Ponte antes, porque senão ele não se torna evento Ponte, concorda? Porque qual que é o objetivo do evento Ponte? Quem sabe? Trazer os visitantes. Pode trazer o visitante toda semana? Sim, mas nesse dia você vai enfatizar isso. É um dia especial para todo mundo levar os visitantes. Né? Então, o que pode ter acontecido muitas vezes na célula? O evento Ponte só tem o nome de evento Ponte, mas não tem nenhuma mobilização. Então, não resolve, certo? Então, precisa fazer uma mobilização anterior. Semana que vem as crianças já têm que estar preparadas, que na semana seguinte é o evento Ponte. Alguma coisa especial, ou eles vão trazer os colegas, vai ser ministrado o folder, tá bom? Então, nesse dia, nós vamos, então, ministrar o folder. O que precisa fazer, irmãs? As crianças precisam aprender o folder. Eles precisam aprender o plano de salvação. Enquanto eles não souberem fazer o plano, você não cumpriu o seu propósito com eles. Eles têm que saber os versículos, né? Eles têm que saber a palavra, porque eles também vão compartilhar essa palavra.
Nós não estamos na célula simplesmente, lembra disso, né? Nós estamos na célula simplesmente para que as crianças sejam salvas. Nós estamos formando vencedores. Então, eles têm que conhecer e eles têm que saber também falar essa verdade. Eles vão falar aquilo que eles estão aprendendo. Amém? Então, pega o folder, estuda. Eu queria fazer um treinamento, mas não vai dar tempo. Se eu parar para fazer o folder, vai demorar, mas nós vamos fazer isso no discipulado, tá bom? Amém? Então, na outra semana nós vamos ter o evento Ponte. E esse semestre, nós vamos trabalhar o projeto Crescer e Multiplicar no período do jejum. Né? Então, quando começar o jejum, que é em setembro, já está marcada a data, mas como não foi uma coisa ainda confirmada, eu não vou passar a data aqui. Mas vai ter o jejum. E durante o jejum, nós vamos fazer o projeto Crescer e Multiplicar. Agora, qual que é a minha proposta para as irmãs? Que nós façamos 90% das nossas células estão precisando de crescimento. Uma ou outra só que já está grande, está precisando de multiplicar. Mas a maioria já está precisando de crescimento. Amém? Eu olhei relatório por relatório. E algumas que estão com muitas crianças, tem muitas crianças faltando. Ou seja, tem um número grande de membros, mas a frequência é baixa. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos trabalhar esse semestre para crescer e multiplicar. Por isso que nós vamos fazer o projeto Crescer e Multiplicar. Só que, ao invés da gente se limitar a apenas esse momento do Crescer e Multiplicar no jejum, a minha proposta com as irmãs é que nós façamos, desde que começar a apostila, a gente faça um cartaz na célula, contando presença, contando visitante, versículo decorado, você faz um cartaz lá, e no final de novembro, que é como vai encerrar a festa da colheita, você já premie quem foram quem se destacaram. Né? Porque a gente faz isso dentro do projeto Crescer e Multiplicar, mas o projeto Crescer e Multiplicar são 4 semanas. Então, eu quero falar com as irmãs para a gente fazer isso o semestre todo, até chegar em novembro. Amém? E aí a gente premia primeiro, segundo, terceiro lugar. Ok? E aí eles vão fazer o quê? Vão levar visitante, vão se empenhar, não vão faltar na célula, porque tudo isso vai ser uma maneira de incentivá-los. Nós estamos falando nessa apostila a respeito de recompensa, então vamos começar a praticar isso também. Amém? Então, eu queria que você se empenhasse para fazer isso. E estivesse o foco da sua célula na multiplicação. Então, qual é o seu desafio? Levantar uma líder em treinamento e orar e trabalhar para que a sua célula cresça e se multiplique até a nossa festa da colheita. Amém, irmãs? Então, o que você precisa orar? Além do líder em treinamento, você precisa também orar por um anfitrião. Né? Você já tem que começar a visualizar para onde que essa célula vai se multiplicar. E começar a orar que Deus vai preparar. Amém? Você crê, irmãs? A multiplicação só vem se você crê. E se você deseja, se você colocar o foco, os olhos nela. Senão ela não virá. Então, nós precisamos agora ter essa visão em relação às nossas células. Amém? Tá. Então, agora nós vamos entrar, eu quero falar um pouco para as irmãs a respeito do Domingo Kids, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Domingo Kids. Ainda não vai ficar tudo estabelecido, porque nós estamos ainda fechando as equipes, porque para finalizar mesmo a equipe, nós vamos pegar essa lista de presença de hoje, para ver quem realmente vai estar conosco no Domingo Kids. Então, nós vamos finalizar. Essa semana, eu creio que eu finalizo com as discipuladoras, e daí a gente vai estar fechando a equipe certinha do Domingo Kids. Amém? Mas eu quero passar algumas orientações a respeito do Domingo Kids, para a gente ter um trabalho excelente. Nosso alvo também com o Domingo Kids é crescer. Né? Nós temos ainda espaço bastante para muitas crianças. E eu creio que eu tenho certeza, que existem muitas crianças que poderiam estar aqui e não estão. Então, eu fico indignada com as cadeiras vazias. Amém, irmã? Você tem que se unir a mim nessa indignação. Porque nós estamos aqui semeando a palavra. Então, as líderes, irmãs, vocês se empenham, estudam, preparam, e nós queremos todas as salas cheias. Amém? Amém, irmãs? Amém. Vocês estão com amém muito assim, tem que ser amém de vencedor, irmã. Né? Concorda comigo de verdade. Então, nós precisamos e vamos chegar. Nossa frequência tem sido entre 50 e 60 crianças no Domingo Kids. É muito baixa para a nossa igreja. Fala para a irmã, é muito baixa para a nossa igreja.
Agora, o que acontece? Existe criança que vem, falta, vem, falta, vem, falta. E às vezes é filho de líder. Vem um dia, outro dia não vem. Outro dia não vem. Então, não pode acontecer isso. Tem que ser uma frequência. As crianças têm que ser compromissadas com o Domingo Kids. Você concorda? Diga amém. Então, nós vamos fazer também esses cartazes no domingo e vai ser poderoso. Nós vamos encher as nossas salas, amém? Eu já estava orando, já tempo orando, pedindo para o Senhor nos dar mais juvenis. Domingo nós tivemos 19 juvenis na sala de juvenis. Já senti que foi uma pequena nuvem, né? Porque já estava tendo 12, 14, né? E aí é muito pouco, irmãos, é muito pouco juvenil para o tamanho da nossa igreja, é muito pouco. Nós temos que tocar muito mais juvenis. Nós não podemos estar satisfeitos com isso, amém? Pastora, nossas salas são pequenas. Então, irmãs, Deus vai ter que nos dar lugar maior, porque nós vamos crescer. Amém. E Ele vai dar, é isso mesmo que Ele quer, que Ele espera de nós. Né? Que nós creiamos, porque Ele vai nos ampliar. Então, creia comigo a respeito do Domingo Kids. Vocês abaixaram o ar aqui? Eu estou com tanto calor. Esquentou, não esquentou? Vocês também estão com calor, não? É só eu, né? Que aqui não tem ar. Vira as espátulas para cá para mim, Hernani, por favor. Acho que tem que pegar alguma coisa para virar, não sei como é que faz. Bom, então eu vou... Pega um cabo de vassoura. Tá, não. Só tem um virado, tá nem chegando aqui. Eu vou dar algumas orientações gerais, então, tá bom, irmãs? A respeito do Domingo Kids. Primeiro, todas as irmãs, algumas irmãs estão aqui que vão trabalhar conosco no Domingo Kids começando agora. Então, eu vou dar todas as instruções para a respeito do Domingo Kids, para a gente poder ter um Domingo Kids muito abençoado nesse semestre. Todas as irmãs que irão trabalhar no Domingo Kids deverão estudar a lição, inclusive as auxiliares. Amém? Então, fala para a sua irmã, você tem que estudar a lição. Por quê, irmã? Porque você também está ali para ministrar. Então, quando você está cheio da palavra e está em acordo com a palavra que está sendo ministrada, você concorda e você também edifica. Na hora que tiver que falar uma coisa, você fala uma coisa em linha com a lição. Né? Você fica sempre ligado e antenado e abençoando. Outro fato, se acontecer da líder, da professora principal, da líder, ter uma diarreia de última hora, quem é que vai substituir? Né? Aí fala, não, pastor, eu não posso substituir, que eu não sei a lição. Ih, irmãs, não fala isso para mim não, irmãs. Estuda, fala para a irmã, estuda a lição. Amém? Porque você pode, em qualquer momento, Deus pode te usar. Então, você precisa estar pronto. Toda a equipe deve estar às 18h30 para a oração, que será até às 19h15. Então, nós temos... Não precisa orar por Hernani, não, irmãos. Olha aqui para mim. O Hernani está todo estiloso aí, pôs até óculos de sol. Ai, de grau? Misericórdia. Ai, ai. Então, irmãs, a nossa oração é às 18h30. Amém, irmãs? Não é 18h35, é 18h30. E nós vamos orar até às 19h15, porque 19h15 começa a nossa recepção. Então, as salas, os materiais, os visuais, o teatro, tudo deve ser encerrado antes desse horário. Ensaio de teatro, tudo tem que ser antes, não pode ser... Na verdade, teatro, ensaio, 6h15, para você vai poder ir no banheiro, tal, se ajeitar e voltar para a oração. Amém? A pessoa do corredor deve ficar a partir das 19h15 até o final do culto, até todos os pais buscarem seus filhos. Ok, irmãs? Então, essa função do corredor é uma função muito importante. Né? Eu não me lembro de cabeça quem vai estar, mas você precisa saber que ali você é uma guardiã, além de ser uma recepcionista, é uma guardiã. Porque aquele ambiente é um ambiente de não muita segurança como nós gostaríamos, porque ele tem escada, tem uma janela, né? A gente fica fechado, mas e se alguém chega e abre? Aí, nós precisamos, então, de uma pessoa que fique lá o tempo todo. Vai estar recebendo, vai estar dando as orientações. Então, quem está ali nessa função precisa... Pega para mim ali meu óculos, que apagaram a luz aqui, eu não consigo enxergar. Então, irmãs, é porque estava ruim de ler, né? Melhorou? Sim ou está continuando ruim? Então, está aí dentro, tem uma caixinha de óculos. Aí, irmãs,
essa pessoa que vai ficar lá, ela tem que ficar o tempo todo posicionada e atenta, porque criança pequena corre, né? A hora que você assusta, a criança já está lá na escada. Outro dia o pastor Davi estava conversando lá, vou contar para a Aline agora. Ele estava conversando, distraiu. Quando ele correu, ele já catou o Antônio assim na escada, ó. Né? Porque corre. Então, a gente precisa cuidar. Porque os pais deixam as crianças lá sob os nossos cuidados. E a nossa prioridade tem que ser o cuidado com elas. Amém, irmãs? Então, quem está no corredor, olha, olho atento, assim, sem pestanejar. Então, irmãs, não permitir que as crianças subam sozinhas a escada, nem desçam sozinhas. Então, irmãs, começando por vocês que têm filhos abaixo de 9 anos para baixo, nenhuma criança deve descer e subir a escada sozinho. Certo? Então, se você, no dia que você não está no Domingo Kids, você tem que levar seu filho lá em cima. Os únicos que estão autorizados a subirem a escada e vão ser recebidos lá sem os pais são os juvenis. As crianças de 9 anos para baixo têm que subir acompanhadas, ok? E a pessoa que está ali na escada, que vai estar com essa função, ela vai dizer isso. Se ela vê o menininho subindo sozinho, cadê a sua mãe? Você não pode subir aqui sozinho, tem que ensinar. Porque às vezes a mãe fala, sobe, e ele vai subir, ele vai cair, depois como é que faz? Nós é que temos que cuidar, porque esse ambiente aqui é o ambiente da igreja. Amém, irmãs? Às vezes tem alguns pais que não se importam muito, mas nós nos importamos e nós não queremos que seja assim. Então nós vamos cuidar. Ficar o tempo todo atenta para que nenhuma criança se aproxime da escada ou do parapeito. Também orientar onde as crianças devem ir. Então, chegou ali, quem está nessa posição, orienta onde que é a sala de 4 a 9 anos, que é no auditório, e aonde que é a sala de juvenis, porque os juvenis vão direto para a sala aqui, a última sala do corredor à direita, à esquerda, quando está indo assim, né? Tá bom? Então, a pessoa que está ali tem que ter essas informações bem claras para poder orientar. Atenção especial às crianças novas e aos pais novos. Então, nós temos recebido pessoas que vêm nos visitar, pessoa de primeira vez, criança que é de primeira vez, eles têm que receber toda a nossa atenção. Porque a gente tem uma falsa sensação de que as pessoas sabem o que está acontecendo. Mas elas não sabem, elas são novas, chega, eu fico perdida. Então, se você encontrar, ver alguém que é novo, você já orienta, ajuda, fala, ó, tal hora sobe com os babies, tal hora você sobe com ele, ajuda a orientar. Amém, irmãs? E ali quem está na escada, oriente, também dê atenção especial. Transmitir amor e carinho às crianças e aos pais. Não é para ninguém que está ali ser general. Certo, irmãs? Nós somos um exército, mas nós vamos ser general. Né? Nós somos soldados. Então, nós temos que agir com muito carinho, porque às vezes, em função das regras, também pode ser muito duro e acabar falando com aspereza. Então, nós não podemos fazer assim, principalmente com os nossos visitantes. Amém? O horário para receber as crianças de 0 a 3 anos é 8h30, 20h30. Fala para o seu irmão, 20h30. Não é 20h20, não é 20h15, é 20h30, tá? Então, quem está no corredor vai comunicar aos pais que não estiverem informados. Às vezes o pai não sabe direito, você vai comunicar. E vocês que são aqui, vocês são reprodutoras dessa informação e vocês também têm que cumprir esses horários. A criança pequenininha, ela não consegue ficar muito tempo. Nós vamos ver aqui agora, daqui a pouco. Ela fica muito pouco tempo concentrada. Então, 1 hora já é o limite delas estarem lá conosco. Então, por isso que você precisa segurar o seu filho até esse horário para depois subir, porque daí vai ser uma coisa interessante. Porque nós temos um espaço que é um espaço limitado. Não tem parquinho, não tem lugar para ela correr. Então, é o horário ali para ela aprender a palavra, para ela ser ministrada, para brincar um pouquinho e pronto. Não pode passar desse horário, tá bom? E às vezes o culto se estende até um pouco mais, né? Quando o culto se estende mais, a criança acaba ficando muito tempo, ela chora e vira aquela situação. A recepção será feita... Deixa eu ver aqui. Perdi. A recepção será feita primeiro pela pessoa responsável pelo corredor. Então, a primeira recepção, quando a criança chega, é a pessoa do corredor, né? Aí, lá na porta do juvenis, a líder que vai ficar com o juvenis já deve estar lá às 19h15 para receber os juvenis. Por isso que tudo tem que ser organizado antes, porque muitas vezes chega essa hora, a líder não está lá. Aí os juvenis ficam sozinhos. Então, é preciso que você esteja ali para recebê-los também.
Da porta do auditório, 2 líderes para receber. Uma deve entrar e conduzir a criança ao seu assento. Também tem acontecido isso. A líder está na porta, abre, coloca a criança lá dentro, ela fica assim, ó. Ainda mais criança que é meio nova, esses dias tinha uma assim, ó, andando lá. Não sabia onde que ia sentar. Então, o que é? 2 líderes na porta, uma fica, recebe, a outra vai, conduz. Senta aqui, querido, e tal. Né? Então, a gente vai orientar até que eles estejam sentados. Principalmente as crianças menores. E também observando que dentro do auditório deve ser assim, os pequenos na frente, os maiores atrás. Amém, irmãs? Isso é bem óbvio, né? Mas nós precisamos orientar, porque às vezes eles chegam, ficam perdidos, aí senta um grande na frente de um pequeno, então é preciso ter orientação, nós vamos melhorar nisso. Toda equipe deve participar de todas as atividades em todas as salas. Amém, equipe? Amém. Então, o que isso quer dizer? Quando está louvando, todo mundo está louvando. Ninguém está ali para assistir, estamos para participar. Amém? Então, aprende a coreografia. Quando a tia falar, quem está à frente falar, repete, você repete, porque você vai estar assim ensinando e incentivando também que eles se comportem dessa maneira, certo? Os auxiliares devem estar atentos para aprender e, em caso de necessidade, assumir a sala. Estar sempre com a lição estudada e conhecendo bem os visuais. Né? Então, não deixa isso como se isso não fosse sua responsabilidade. Você está ali junto, primeiro, sempre esteja, irmã, com aquela intenção de aprender, porque um dia você vai estar lá. E não vai demorar, você já está lá, né? É um pulinho. É uma dorzinha de barriga, você já está lá. Então, você tem que aprender, certo? Aprenda. Se você tiver com dúvida, peça. Tenha uma boa interação com a líder que vai estar com você na sala, porque ela passa as informações, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. É muito ruim quando a líder da sala faz tudo e o auxiliar fica só olhando, levando no banheiro. Não é esse o propósito. O propósito é também que as irmãs sejam treinadas. Amém, irmãs? E a irmã que está auxiliando não pode ficar vendo a banda passar, irmãs. Né? Tem que estar atenta às crianças, tem que ajudar, tem que ter iniciativa. Fala para a sua irmã, tenha iniciativa. Então não pode ser passiva. Não pode ser passiva. Não tenha medo de errar. Se você errar, a líder vai te orientar. Né? Não tem problema. Mas você precisa ter iniciativa e agir, porque às vezes fica tudo também só com a líder principal e a líder não colabora muito. Então você precisa estar ali para colaborar. Participe do louvor, da coreografia, das atividades, repetir junto, né? Tudo isso. Não fique distraída. Fala para a sua irmã, não fique distraída. Então, seu foco é as crianças, né? Não fica também conversando sobre outras coisas, né? A escovinha do cabelo, as mechas, o que mais que conversa? Né? O papo radical, não sei, os irmãozinhos, não sei o que conversa. Não, né? Vocês riram. Tá bom. Pode conversar sobre isso, mas não na hora do Bigo Kids, tá? Lembra que o foco é as crianças o tempo todo. Não é porque as crianças estão desenhando que você pode conversar de outra coisa. Você está ali para interagir com elas. E esse momento também é um momento de aprendizado, de você reforçar o versículo, né? De você cantar com eles, de você conversar. Olha, a criança sente quando ela é amada e ela vai querer voltar. Né? Então, essa hora você ganha o coração delas. E outra, não abandone o seu posto antes do encerramento. Né? Ah, sabe que eu tenho que ir embora. Não, você não pode ir embora. Você está ali até o final. Não é para ir embora antes. Como que você vai embora? Né? Então, você tem que pensar assim, ó, depende de mim hoje. Então, quando a gente pensa assim, a gente não desiste, não falta, né? Porque você pensa, nossa, eu tenho que estar. Então, eu vou falar para as irmãs, muitas vezes eu fui para o Domingo Kids doente. Né? Porque quando a gente começou, e quando começou o mover de célula, a gente não tinha líderes ainda, e era eu e minha cunhada. E às vezes eu tocava no louvor, ou ministrava no louvor, e corria para ministrar a lição lá, porque era eu e ela. Até a gente ter equipe. Então, era cansada, era descansada, era com dor de garganta, com dor de cabeça, não tinha isso, eu estava lá. Então, irmã, você tem que ir ter compromisso, isso faz parte do caráter. Você tem compromisso, você assumiu um compromisso, você não pode faltar e não pode chegar atrasada, amém? Então, fala para a sua irmã, você não pode faltar e nem chegar atrasada. Por quê, irmã? Sabe por quê? Sabe quem falta, chega atrasada, abandona o posto antes? É quem não acha que é importante. Nós não queremos voluntários, nós queremos gente com encargo, amém?
Então é importante nós ministrarmos para as crianças são preciosas, elas estão ali ouvindo a gente falar, elas estão ali para receber a palavra. Então é importante o que nós estamos fazendo. Você tem consciência que é importante? Diga amém. Então é muito importante, não pode ser negociado por qualquer coisa. É importante, nós estamos aqui representando o reino de Deus. Aí um dia chega, a professora faltou, o que você acha que a criança vai pensar? Isso não é importante, porque ela faltou? Né? Então, tenha muito cuidado com o que você está fazendo. Né? Se assumiu o compromisso, honre. Tá bom? Ao final, toda a equipe deve ajudar a guardar o material. Posso ouvir um amém? Amém. Porque pensa assim, se você ajuda, todo mundo sai mais cedo. Se você não ajuda, tem alguém que vai sair muito tarde. E você já vai estar lá em casa, descansando, e a outra irmã vai estar aqui. Né? Então, todas nós podemos ajudar, amém, irmãs? É o dia do nosso trabalho, faça com alegria, né? Não tem peso, é alegria de servir. E visuais, entregar para a discipuladora, para que ela organize na sala de materiais, porque nós temos que ter cuidado com os materiais, né? Que nós adquirimos, que nós confeccionamos, temos que guardar direito, temos que ter bastante honra. Agora, cuidados especiais. Não colar cola quente nos materiais. Porque quando você cola cola quente, o que vai acontecer? Você vai perder o material depois. A hora que você puxar, rasgou. Então, é claro que tem as suas exceções, coisa que depois você vai descartar mesmo. Mas quando é o material que a gente tem, tipo os nossos bonequinhos, não coloca cola quente nos bonequinhos. Né? Cuidado com as paredes, não colocar fitas que danifiquem as paredes. Então, tudo isso faz parte do nosso encargo. Então, cuidado total com o material. Não deixe a criança danificar os materiais. Porque as crianças, às vezes, têm curiosidade de arrancar o olho do bichinho, do bonequinho, que eu já vi. Né? Assim, ó, fazendo de tudo para arrancar o olhinho dele. Então, você tem que ensinar, não pode, é tão bonitinho, não arranca. Né? Você tem que ensinar, cuidar do material. Então, visual também não é para a criança brincar, nem colocar na boca. Então, não é brinquedo. Visual é uma coisa e brinquedo é outra, certo? Então, fantoche não é para a criança abraçar, botar na boca, beijar, nada disso. Porque nós compramos fantoches agora. Se começar a fazer isso, em 2 meses já está tudo manchado, estragado e fedido. Não é verdade? Então, nós temos que cuidar. Não use grampeador em tecido, nem nos materiais visuais. Grampeador fura e depois fica furado. Né? Sem contar que nos tecidos... Muito, irmãs, o que eu já tirei de grampo, que depois eu vou arrumar coisa assim, muitas vezes já furei o dedo, porque eu fui dobrar cheio de grampo, porque grampeia, mas depois não tira. Né? Então, o que precisa? Não é grampeador e tecido não combina. Amém? Então, se você fizer com antecedência, você consegue levar para casa, pedir para uma irmã voluntária fazer uma costura. É só fazer as coisas com antecedência que fica melhor. Nós também vamos agora... confeccionar, eu creio, irmãs, eu estou crendo que o Senhor vai enviar provisão para nós fazermos roupas novas para o nosso teatro. Amém? Só que aí, cuidado, não quero nem pensar de ver em roupa nova grampeador. Eu nem tenho grampeador lá na sala, vocês sabem disso, não é verdade? Todo mundo fica, cadê o grampeador? Não tem. Aí vai lá e empresta do pastor Cleito e quebra do pastor Cleito ainda, né? Então aí não é para usar, tá, irmãs? Tem que ter cuidado com o material. Não bata as peças grandes nas paredes e nas portas, né? E devolva o material exatamente onde encontrou. Esses são os cuidados especiais, porque a gente adquire as coisas e se a gente manter, nós vamos ter bastante tempo. Senão, daqui a pouco, o dinheiro que nós investimos tem que investir de novo. Então, agora nós temos a casinha do fantoche. Tem que ter cuidado para tirar a casinha, para abrir o fantoche, para abrir a casinha, devolver sem bater nas paredes, nas portas, que às vezes com pressa vai, coloca, posiciona em qualquer lugar. Então, tudo isso nós temos que cuidar. Amém, irmãs? Já é do DNA da mulher ser cuidadosa. Amém? Amém? Então, vamos aplicar o nosso DNA aqui. Nós somos excelentes. Aí, já vem a próxima frase. Faça com excelência. Fala para a sua irmã, faça com excelência. Então, não use materiais velhos, feios, rasgados ou com tamanho inadequado para a sala. Capriche nos visuais. Você vai ter que dar uma aula. Você também pode, de repente, na sua aula, agregar material. Então, eu sempre fiz isso. Tem a sugestão lá, tem aqueles visuais, mas quando eu ia dar aula, eu sempre levava alguma coisa a mais, porque você pode fazer, né, Patrícia, que é professora? A gente tem essa condição, a gente tem essa criatividade. Então, às vezes, você pode também enriquecer, mas não traga coisa feia.
Não traga coisas amassadas, né? É muito feio. Tenha disposição para investir tempo de qualidade com antecedência para preparar os materiais. Fala para a sua irmã, prepare com antecedência, irmã. Também não use visual sem conhecê-los ou sem treinar no visual. Porque às vezes chega lá, vai dar aula, outra pessoa que fez o visual, você nem conhece o visual direito, vai dar aula, nem vai usar direito o visual, porque nem sabe usar o visual. Então precisa conhecer e tem que usar o visual, treinar para saber usar certinho. Então agora nós temos os fantoches. Então, é tão bonito o trabalho com fantoche bem feito, mas um fantoche de qualquer jeito não tem graça. Então, se você vai fazer fantoche, não chega aqui em 5 minutos, vou pegar o fantoche, vou usar o fantoche. Não, você tem que elaborar, você tem que pensar o que você vai fazer, o que você vai falar, como que vai ser a história. De repente, você pode usar uma outra pessoa, chamar uma jovem, adolescente para te ajudar lá, fazer uma voz, fazer um negócio legal. Então, tudo isso depende de tempo e encargo para fazer bem feito. Não use tecidos ou TNT sujos ou amassados, desfiados ou mal cortados. Amém, irmãs? Amém. Fala para a sua irmã, está banido. Em nome de Jesus. Está repreendido. E, por fim, lembre-se que nós temos que recebê-los como receberíamos Jesus. Como que nós receberíamos Jesus? Que está escrito lá. Com o melhor. Se Jesus fosse na sua casa, você não ia colocar um TNT amassado, sujo, feio. Não ia, eu tenho certeza. Você ia lá na Etna, ia comprar uma toalha nova. Igual aquela propaganda. Comprei o tapete, amor. Comprei o sofá também, minha mãe vai chegar. Comprei também a mesa. Comprar tudo, né? Então, com as crianças, nós temos que fazer tudo com excelência. Bom, agora, rapidinho, eu quero falar a respeito de algumas características da sala, para a gente reforçar. Eu queria que você anotasse, tá? É importante que você não pense assim, eu estou só com a idade tal. Não, você tem que conhecer todas as idades e ser treinado em todas, tá bom? Então, os babies, qual que são algumas características deles? Tem pouca coordenação dos membros e se cansam facilmente. Ficam cansadinhos, né? Até 1 ano e 3 meses não entendem bem as mãos. São facilmente distraídos. A partir dos 2 anos, eles são mais curiosos, têm um vocabulário limitado. Agora, a atenção dos babies é de 2 a 4 minutos. Fala assim, 2 a 4. Não adianta você fazer oferta em 7, 10 minutos, irmã. Não adianta. A oferta tem que ser 2 minutos, 3 minutos. E acabou. Certo? Eles também não entendem, faz conexão de história longa. Então, você tem que ir ministrando frases. Não adianta você contar a história e ficar demorando na história. Tudo rapidinho e objetivo. Né? Atividades breves e variadas. Esquece o que aprendem. Por isso que eles aprendem por repetição. Então, você fala 30 vezes no Domingo Kids o princípio. Né? Então, Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. 300 mil vezes, até ele ir absorvendo, certo? E por isso que é uma boa opção as músicas, né, para ensinar a palavra de Deus. E nós vamos agora, eu estava na reunião de supervisão, e a Lídia, uma esposa de pastor, falou assim para mim, pastor, importante a gente saber se a Fabiana vai fazer os vencedores. A Fabiana lá de Uberlândia. Né? Só que ela não está fazendo. Né? Ela está repetindo da oração. Então, só que isso é bom, porque isso vai nos levar também a avançar. Porque nós vamos fazer os versículos musicados. Amém, Patrícia? As irmãs aí que estão comigo, que vão estar mais envolvidas no louvor, eu vou distribuir, nós vamos fazer esses versículos, vai ficar lindo, amém? Nós vamos gravar, vamos coreografar e vamos fazer, vai ser poderoso. 3 anos ainda não tem ideia acerca do tempo, presente, passado e futuro. Já consegue pensar em Deus como homem e já compreende que seu corpo é a casa de Deus. Mas o que é mais importante a gente lembrar? Eles não conseguem reter nem demorar muito numa atividade. Então, o que você tem que fazer se está nessa idade? Muitas atividades diferentes. Caixa surpresa, um monte de coisa que você tem que trazer, certo? Para você poder ir tudo rápido. 4 a 6 anos, fase dos porquês. A atenção é de 5 a 10 minutos. Aumentou 1 minuto.
né? É de 5 a 10 minutos, eles ficam atentos. A imaginação é fértil, mas a mente é literal. Então, não adianta ficar falando de coisa subjetiva. Você vai falar de pecado, você fala a prática. Você tem que falar o que é isso. Porque se você ficar só falando assim, ele não consegue entender. Certo? E isso também, todas as coisas que você imaginar, que você for falar de sentimento, de coisas figuradas, não vai funcionar. Não tem ainda muita noção de tempo e distância. Histórias com roteiros simples. Fala para a sua irmã, roteiro simples. Então, começo, meio e fim. Nada de complicar, ficar colocando muita coisa no meio que eles não entendem. Aos 4 anos não conseguem expressar seus sentimentos com palavras, mas em gestos, expressões faciais, riso e choro. Né? Mas eles já podem perceber os seus erros e têm relacionamento com Deus. Agora, olha que interessante. Até os 4 anos, eles aprendem usando cada um dos sentidos. Olfato, 3%, paladar, 3%, tato, 6%, audição, 13% e visão, 75%. Então, o que isso quer dizer para nós aqui hoje? Fala assim, visuais. Investir em visuais. Trazer coisa para eles olharem. Tudo que você falar, você trazer, você representar, você der alguma coisa para eles olharem. Porque isso é audição, mas 75% está na visão. Aos 5 anos usam a criatividade e gostam de dramatizar. Então, você pode fazer, aplicar, por exemplo, depois fazer eles fazerem o teatrinho, né? Dentro da sala, lá na hora da atividade, isso tudo. Deixa eu ver o que mais que aqui que é mais importante. Depois eu posso mandar esse PowerPoint para vocês, tá bom? Já é capaz de se arrepender e tal. É claro que isso é uma forma geral, às vezes tem alguma diferença, tem criança que é mais madura, outra, né? 7 a 9 anos estão solidificando o aprendizado, gostam de escrever e de argumentar verbalmente. Apreciam grupos, são comunicativos e cooperativos. Animam-se facilmente. O período de atenção é de 5 a 15 minutos. Como a gente tem uma sala de 7 a 9, então nós temos que ter o cuidado de não ser muito longos, porque os de 9 podem até conseguir, mas os de 7 já não conseguem. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio. O nosso alvo é um dia ter uma sala de 7, uma de 8, uma de 9, né, irmãs? 6, cada uma numa idade. Vai chegar esse dia. Raciocínio literal e concreto, com vislumbres do abstrato. Apreciam fatos e fantasias. Então, agora, você imagina como que eles vão gostar dessa apostila, irmãs. Né? Eles vão amar. Vai ser muito bom. Gostam também de histórias seriadas, né? Então, você pode falar, domingo que vem, nós vamos ver a continuação dessa história. Que o falso Cristo está aqui, mas que Jesus vai vencer. Você nem sabe o que vai acontecer. Você não pode faltar, né? Aí, o que vai acontecer? Eles vão ficar curiosos, vão querer vir, né? Eles são assim. Então, é por isso que aquele DVD lá também é muito bom, que a gente passava um pedacinho e falava, domingo que vem, vamos ver o outro. Os juvenis não faltavam, né? Porque eles queriam ver a continuação. Aqui eles já estão começando a ter amizades do mesmo sexo, ou seja, menino gosta de menino e menina gosta de andar com menina. Não vai querer fazer essa coisa porque é da idade deles, né? Eles têm o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, né? Então, aí o que você faz? Não obrigue-os a... Né? Você já viu? A gente estava falando disso essa semana lá no curso de paz, né? Porque foi mais ou menos um tema também. E aí você já viu falar assim, dá a mão para a pessoa que está do seu lado nessa idade? Eles fazem assim, ó. Cadê o menino? Né? Parece que não gosta, né, de pegar na mão. Então, você não force, porque é uma característica. Né? 8 anos não tem domínio do tempo. Tá. É observador silencioso. Eu acho tão interessante, mas nós não temos criança de 8 anos na igreja. Quando a gente divide a sala, domingo tinha um. De vez em quando tem um. Né? Não sei por que isso não, mas é assim que está acontecendo. Menos imaginativa e mais realista. Né? Idade das turmas. Adora já com facilidade e entende sobre a volta de Jesus. De 10 a 12, eles apreciam atividades externas e competições. São muito barulhentos e gostam de atividades físicas. Então, a gente vai ter que tomar um cuidado de fazer essas atividades muito barulhentas aqui por causa do nosso espaço. Né? Mas a gente vai... falar de competição, essa questão do cartaz, de incentivá-los, isso é muito... Eles respondem muito bem a isso, né?
E eles têm, qual que eu acho que é a coisa mais importante nessa idade? Eles estão buscando um modelo. É a fase dos modelos, né? Então, eles querem imitar alguém. E você pode ser alguém que eles vão querer imitar. Amém? Se você for um referencial da parte de Deus para a vida dele. Amém, queridas? Amém. Com relação ao cronograma do Domingo Kids, pode acender essa luz? Eu vou ficando meio cansada com a luz apagada. Ai. Com relação ao cronograma do Domingo Kids, nós vamos passar, eu vou fechar com as discipuladoras as equipes, e daí elas vão comunicar com vocês, tá bom, irmãs? Amém? Bom, agora, nós vamos ter que fazer uma transição, mas antes disso, eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar pelo Domingo Kids. Vocês já estão cansadas? Pode falar a verdade, irmãs. Eu já estou. Mas agora vai ser uma parte mais dinâmica, né? Vai ser bom. Pega na mão da irmã que está do seu lado aí e ore com ela a respeito do Domingo Kids, pela equipe, para que as irmãs sejam usadas pelo Senhor, possam ser irmãs dispostas para preparar tudo que precisa ser preparado, que o nosso Domingo Kids seja cheio de vida, cheio de unção. Ore para que o Senhor possa nos dar 80... Jesus. Pensei que já era trombeta. Ai, ai. Oh, Jesus. Perdi a fala. Hã? É 80, né? Nós vamos chegar a 80 para chegar a 100. Nosso alvo final é 100, amém, irmãs? Mas nós estamos tendo 50, então nós vamos orar por 80. E depois nós vamos orar por 100. Amém, queridas? Então, levante o clamor, vocês que são também de outras igrejas, ore pelo seu Domingo Kids.